muito bem-vindo ao canal Questões da Qualidade. Eu sou Anderson Guedes e hoje trago para você mais um vídeo da nossa série que fala sobre ferramentas de gestão. A cada vídeo dessa série, estamos abordando uma ferramenta diferente, sempre explorando como essa ferramenta pode nos ajudar a lidar com algum problema comum da nossa rotina no trabalho. No tema de hoje, falaremos sobre uma ferramenta que nos ajuda a tornar os processos da empresa mais claros, de modo que possibilita às pessoas, principalmente das operações, trabalharem de forma mais tranquila, segura e principalmente eficiente. Para contextualizar como a ferramenta que veremos hoje pode nos ajudar, imagine a situação que ocorre em um belo dia normal, sem nada de muito especial, em uma empresa qualquer. O chefe, o líder, o gestor, como você quiser chamar, chega para um dos colaboradores e diz o seguinte: Ó, fulano, hoje a equipe está desfalcada, tivemos aí um ABS e tem essa tarefa simples de rotina que precisa ser feita ainda hoje. Estou contando muito contigo para assumir ela, ok? Fulano, proativamente ou sem escolha mesmo, diz que tudo bem e pega essa tarefa. Ele pensa, é uma tarefa simples, de rotina, como o chefe disse. Certamente não tem nada demais. Pode até ser uma demanda a mais, mas tranquilo, eu vou fazer isso rapidinho e de forma bem tranquila. Logo em seguida, ao ver do que se trata, ele percebe que a coisa não era bem assim, não era como ele pensou e nem como tinham dito. Basicamente, a tarefa não era tão simples assim e ele não sabia nem por onde começar e nem onde a coisa terminava. Ele estava perdido. E eis que já no misto de chateação com desespero, ele começa a se perguntar: qual é, pelo amor de Deus, o passo a passo para fazer isso? Precisa de quais itens para executar essa tarefa? Quando acabar, eu vou entregar isso daqui que eu produzi para quem? Como eu vou saber, no fim das contas, se o que eu fiz está bom mesmo, se está de acordo com o que era esperado? Esse é um clássico exemplo de uma situação em que o processo não está claro para quem precisa executá-lo. Pensando de outra forma, ele poderia até estar claro sim, poderia até ser simples sim, ser algo de rotina, algo que já rodava no automático, mas para quem executava ele todos os dias, e até mesmo para o chefe, que estava acostumado a ver outro colaborador fazendo aquilo todos os dias sem ter nenhum problema. Mas bem, isso não significa que alguém sem familiaridade com o processo consiga executá-lo corretamente sem uma boa base de informações, sem o processo estar bem documentado, por exemplo. Basicamente, o que foi colocado aí se resume ao seguinte: processos simples, para quem já os executa frequentemente, podem ser um mistério total para quem não tem familiaridade com eles. Em outras palavras, o que é óbvio para uns pode ser algo muito confuso para outros. Nesse exemplo aí que acabou de ser exposto, vimos o caso do fulano, que é um colaborador que assumiu um processo de outra pessoa meio que de paraquedas. Mas fulano poderia ser também aquele colaborador que acabou de chegar na empresa e precisa se familiarizar com os processos que são novos para ele. Fulano poderia ser também aquele excelente funcionário que assumirá um novo cargo, com novas atribuições. Fulano pode ser qualquer pessoa que precisa de informações bem estruturadas dos processos para poder trabalhar de forma tranquila e principalmente eficiente. Quando os processos não estão claros, a execução deles pode ser desastrosa, catastrófica. Não vimos aí a conclusão do caso do fulano, mas uma coisa que certamente aconteceu com ele foi atraso. Certamente ele teve atraso devido ao tempo que foi perdido para entender o que deveria ser feito, como ser feito, para quem entregar, quais eram os requisitos de entrega, enfim. Por ser uma pessoa proativa, talvez ele até tenha entregado essa demanda a tempo, mas vamos pensar também nas outras demandas que ele tinha. Será que ele conseguiu dar conta de tudo que estava planejado para o dia dele, tendo que lidar com esse empecilho de compreender um processo, de lidar com um processo sem ter informações suficientes? Fica essa questão para reflexão. Fulano também pode ter entregado essa demanda com algum tipo de erro. Afinal, quando os processos não estão claros, cada um pode interpretar eles de uma forma diferente, da sua forma, o que pode eventualmente resultar em erros de alguém. Seguindo essa lógica, se há erros, há também retrabalho. As duas coisas estão intimamente ligadas. Se o fulano entregou a demanda em desacordo com o esperado, ele vai precisar corrigir, vai precisar refazer o trabalho. E outra coisa que está intimamente ligada ao erro é a insatisfação. Nesse caso, falamos tanto da insatisfação interna, primeiramente do próprio fulano, que, se confirmados todos esses problemas que foram citados, deve estar no auge do estresse.
Aí vem também a insatisfação dos outros colaboradores ou dos outros setores que precisam da conclusão daquela demanda para seguir com algum outro processo. A insatisfação do cliente final, que recebeu um produto não conforme com o esperado, não conforme com o que ele pediu. Enfim, haverá muita insatisfação. E no pior dos casos, no pior dos cenários, a insatisfação vai estar presente em muitos lugares ao mesmo tempo, internamente, externamente, enfim. Haja problema que surge quando os processos não estão claros. Aí chegamos à nossa luz no fim do túnel, a solução para esse combo de problemas que passam a existir quando os processos não estão claros. A solução de que falo, a luz no fim do túnel de que falo, é a ferramenta CIPOC. Para quem não conhece, CIPOC é uma ferramenta de mapeamento de processos que ajuda a visualizar e estruturar um fluxo de trabalho de forma clara e organizada. Ou seja, essa ferramenta nos coloca no sentido oposto da situação do pobre do fulano que acabamos de ver. Se a empresa que o fulano trabalha utilizasse essa ferramenta, utilizasse o CIPOC, certamente ele não teria passado por tudo aquilo que a gente pontuou. Mas bem, falando especificamente sobre a ferramenta agora, o nome CIPOC é formado pelas iniciais dos 5 elementos essenciais que compõem essa ferramenta. Para você pegar todos os detalhes, os elementos são esses. Primeiramente, temos o elemento que corresponde à letra S, que é a inicial de Suppliers, que traduzimos como fornecedores. Em seguida, vem o elemento que corresponde à letra I, que é a inicial de Inputs, que traduzimos como entradas. O P é a inicial de Process, que claramente remete ao processo. Aí temos o O, que é a inicial de Outputs, que são as saídas. Finalizando, temos o C, que é a inicial de Customers, que traduzimos como clientes. Basicamente, são esses os elementos essenciais dessa ferramenta. Agora, entrando no detalhe de cada um desses elementos, ou conceituando cada um desses elementos, temos o seguinte. O primeiro deles, ou seja, supplier, que são os fornecedores, corresponde a quem fornece os insumos, informações ou recursos que são necessários para que o processo ocorra. O fornecedor pode ser uma pessoa, algum setor da empresa, um fornecedor externo, um sistema ou até mesmo um cliente interno. Inputs, ou seja, as entradas, são os recursos, dados ou materiais necessários para que o processo seja realizado. Em outras palavras, as entradas são os elementos que entram no processo e que, ao serem trabalhados, geram um determinado resultado. Process, por sua vez, corresponde às etapas necessárias para transformar as entradas em saídas, os insumos em produtos. Colocando de outra forma, processo, no contexto dessa ferramenta, é o passo a passo que define como a tarefa deve ser executada, como o processo deve ocorrer para que aquelas entradas se transformem em alguma saída, em algum resultado. Chegamos às outputs, ou saídas, que, como até já foi dada uma pista quando foi falado aí do process, corresponde ao que é gerado no final do processo, isto é, os produtos, serviços ou mesmo as informações que são entregues. Um ponto importante, antes de a gente passar para o próximo elemento da ferramenta CIPOC, a saída deve atender a um padrão de qualidade para garantir a satisfação do cliente interno ou externo. A saída não é só um produto qualquer, é um produto que atende a determinados requisitos de qualidade. É uma entrega feita dentro de determinadas especificidades. Para concluir, temos o Customer, que é o cliente, como a gente viu, e esse item corresponde a quem recebe o resultado do processo, quem recebe o que foi produzido no fim do processo. O cliente pode ser um cliente externo, ou seja, um consumidor final, no caso, ou mesmo um cliente interno, que pode ser, por exemplo, outro setor da empresa que depende da saída do processo para continuar o fluxo de trabalho. Estes são os 5 elementos essenciais da ferramenta que, como foi dito anteriormente, se fosse utilizada na empresa que o fulano trabalha, pouparia ele de um combo de problemas, todos aqueles problemas que a gente citou anteriormente e alguns outros mais. Dá uma olhadinha aí. Aquelas perguntas que o fulano levantou quando se deu conta da situação em que ele caiu de paraquedas poderiam ser facilmente respondidas com o CIPOC. Qual o passo a passo para fazer isso? Está lá no CIPOC, na parte do Process. Precisa de quais itens para executar essa tarefa? Está lá no CIPOC, na parte de Inputs. Inclusive, está também quem vai fornecer essas entradas em Supplier.
Quando acabar, eu entrego para quem? Está lá também, na parte do customer. Como sei que o que eu fiz está bom mesmo? Fácil, olha em Outputs, estão lá os requisitos de entrega, os requisitos de qualidade. Para você ver aí, se o pobre do fulano tivesse à disposição dele um CIPOC relativo à tarefa ou processo que ele precisava entregar, tudo poderia ser muito diferente. Essa história poderia ter um final feliz tanto para o fulano, que trabalharia mais tranquilo e com segurança, quanto para a empresa, que contaria com entregas realizadas de forma mais eficiente, com mais qualidade. Nesse mesmo belo dia normal, sem nada de especial dessa empresa, quando o chefe chegasse para o fulano e dissesse: "Então, fulano, hoje a equipe está desfalcada, tivemos aí um ABS e tem essa tarefa simples de rotina que precisa ser feita ainda hoje, precisa ser entregue ainda hoje, e eu estou contando muito com você para assumir ela." Tranquilamente o fulano, que tanto falamos, iria fazer tudo nos conformes. Afinal, ele contaria com o passo a passo do que fazer bem organizado, estruturado e documentado. Ele não iria se preocupar por não saber o que era necessário para iniciar a sua tarefa, pois as entradas estariam listadas na ferramenta e, inclusive, como eu disse anteriormente, ele saberia de quem receberia as entradas, pois os fornecedores estariam também listados na ferramenta, listados no CIPOC. Ele saberia tranquilamente para quem deveria entregar o trabalho quando concluído, pois os clientes também estariam claros para ele. E, por fim, ele saberia como entregar o que produziu, pois todos os requisitos de entrega, incluindo os critérios de qualidade, estariam claros, estariam lá postos para ele consultar e fazer aquilo que ele precisaria fazer dentro dos conformes. Fulano não teria mais aquele semblante de estresse extremo, aquele misto de chateação com desespero, e teria esse semblante aí, ó, de tranquilidade, de alguém que está tranquilo por ter feito algo excelente. E aí vale destacar: foi possível por conta dele ser um bom profissional, mas principalmente por ele estar bem orientado, bem guiado com tudo que estava lá dentro da ferramenta CIPOC, ok? Então, concluindo nosso tema de hoje, o CIPOC, como vimos, é uma ferramenta essencial para mapear e padronizar processos, garantindo clareza sobre quem faz o que e como cada etapa funciona. Com o CIPOC, reduzimos erros, evitamos retrabalho e alinhamos melhor as equipes, facilitamos a integração de novos funcionários e, de forma geral, melhoramos a comunicação na empresa como um todo. O CIPOC é um meio simples e muito eficaz de garantir que o trabalho na empresa possa fluir, garantindo às pessoas maior tranquilidade para executar as suas tarefas e a empresa como um todo mais eficiência e mais produtividade. Então é isso, com essas considerações eu finalizo aqui o tema de hoje. Logo mais eu volto abordando mais uma ferramenta de gestão que nos ajuda a resolver algum problema comum da nossa rotina de trabalho. Agradeço por você ter assistido esse vídeo, por ter chegado até aqui. Se você gostou do conteúdo, peço que deixe a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para você receber notificações de mais vídeos legais como esse. Comente aí embaixo se você tiver alguma dúvida ou alguma questão a complementar. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa conhecer esse tema, que precisa conhecer essa solução e precisa pôr em prática essa ferramenta que a gente viu hoje. No mais é isso, a gente vai se vendo então nos próximos vídeos aqui do Questões da Qualidade. Forte abraço e até mais!